Enquanto o Pão Cresce, vamos conversar. Vamos. E no episódio de hoje a gente vai trazer uma continuação do final do ano, né? Das festas, férias, final do ano. Mas a gente quer trazer aqui com um propósito um pouco diferente para a gente poder refletir todas nós juntas aqui, né? Porque o final do ano, ele é uma época que normalmente as pessoas param para refletir sobre o que aconteceu no ano. É uma época que naturalmente as pessoas param, né? Sim, e refletem assim na virada do ano, refletem de como foi o ano, o que fez de errado, se foi bom, quais as metas para o próximo ano. Sim, fazem as metas para o próximo ano, né? Refletem aí, querem fazer planos novos, ano novo, vida nova, planos novos. Então a gente quer trazer aqui essa reflexão, né? Pra gente poder olhar para isso, porque o nosso podcast ele é voltado para a maternidade, né? Então a gente quer trazer também esse assunto no geral, né? Fazer essa reflexão no geral, fazer a gente olhar para nossa maternidade, Sim. como fomos esse ano como mães, se estamos, né, satisfeitas com o que a gente tem feito, onde que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar, Sim. o que já tá bom também, né? Então, nesse episódio, nós vamos fazer essas reflexões, né, juntas, refletir de como foi o nosso ano, o que pode melhorar. Vamos ler algumas perguntas até de reflexões, né, como se fosse aquele exercício mesmo de pegar um caderninho e escrever, né, fazer um exame de consciência de como foi o ano. Também vamos falar sobre metas, né, como fazer as metas alcançáveis, fazer um plano, né, porque às vezes as pessoas fazem metas assim que são difíceis de alcançar, né, que fazem em janeiro e depois ali em março já desandou, né. Então a gente vai também comentar sobre como fazer metas plausíveis. Vamos também falar sobre, falando em meta, né, e falando em maternidade, falando em educação de filhos, vamos falar sobre projeto educacional. Então, como planejar, como pensar, né, já que está nessa virada de ano, como planejar certinho para cada filho, né, esse projeto educacional, e que é baseado em 5 pilares. Então a gente vai falar sobre isso também, como transformar tudo isso na prática, né? E também falar da nossa própria vida interior, de como também nós temos que entrar nesse projeto, né, nesse plano, porque tudo começa da nossa própria educação, né? Então, vamos falar sobre tudo isso. É, muito legal. E falando então de ano novo e recomeçar, né, quando a gente para pensar o que a gente fez no ano, tudo que aconteceu, a gente sempre vai por 2 caminhos ali, né? Que são os caminhos mais comuns de reflexão. Ou a gente vai para aquele caminho que é o caminho, né, mais depressivo ali, da mais culpa, melancólico. Ai, não, mas eu fiz um monte de coisa errada, mas nada deu certo. E que tende à reclamação, né? Esse caminho, né? Ou também, né, tem o caminho do, ai, não, mas tudo bem, né, deixa que o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem vai dar certo, o ano novo vai dar certo, não importa como que seja, mas um caminho, né, vai dar meio certo. Impulsivo, né, que ali na virada a pessoa, normalmente no dia 1 ali de janeiro já tá na academia, 5 horas da manhã, tá ali, quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer salvar o mundo, né, e nenhum desses 2 caminhos se sustentam ao longo do ano, né? Então a gente quer falar aqui como que a gente pode, né? Qual que é o melhor caminho a seguir pra gente traçar essas metas, fazer esse plano na nossa maternidade para nós mesmas como mães e também com os nossos filhos, né? Sim, porque as pessoas tendem, né, que nem esse segundo caminho aí, a querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, vou acordar amanhã, já vou fazer exercício, já vou ser mais paciente, já vou mudar a alimentação, já mudar tudo, já vou ler 3 livros e então não é plausível porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, o que eu faço normalmente e o que eu indico também a fazer, né? Pegar uma meta. Uma meta pro ano já é muita coisa. Sim, Ou 2, 3 no máximo, e por categorias diferentes, né, e assim, focar naquela meta, porque se a gente decide fazer várias coisas, a gente não vai conseguir fazer bem feito. Então, escolher uma coisa. O que você quer pro ano? Eu quero ser assim, né, eu quero ser assado, e pensar e refletir sobre aquilo, algo plausível, algo concreto, definir um horário, um lugar, sabe? Isso ajuda muito a manter a meta.
eu vou fazer isto neste horário, né? Eu vou tal acordar dia. cedo, nem que seja todos os dias, eu vou acordar cedo todos os dias para ler o meu livro, mas que seja uma coisa, assim fica mais fácil de alcançar aquilo, sabe? Enfim, de escolher algo, né, com intenção, algo real, concreto, que possa ser continuado, né? Porque é isso que a gente quer, né? Uma meta que seja constante. Mas então, falando de intenção, de fazer as coisas com intenção, podemos já conectar a questão do projeto educativo, né? Parar para refletir sobre o plano educacional da criança, né? Porque aqui a gente está falando da criança, mas pode trazer para a nossa vida também, né? Porque nós somos o ser humano, né? Quando a gente olha para o ser humano, a gente não é simplesmente uma parte, né? Nós somos uma unidade. Então, abrange várias áreas da vida, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto educacional e como colocar na prática, né? Na educação dos nossos filhos. Sim, até porque é legal, né? Dar uma base, assim, e um guia pra gente, pra nós mães, a gente conseguir olhar, se basear e ter ideias de onde a gente precisa mudar e também enxergar os nossos filhos, né, como você falou, como um ser humano, mas que ali tem várias necessidades diferentes, tem várias vontades diferentes, né, tem ali todo o combo que vem, né. Projeto educativo, o que é isso, da onde vem, como colocar na prática, né? Então, o termo projeto educativo parece um pouco meio assustador, parece algo mais referente ali, né, à educação, à escola, mas o termo projeto educativo aparece em toda a história, especialmente na pedagogia clássica. Ele se refere a um plano intencional integral do ser humano, né, que compreende ali o corpo, os afetos, a mente, a vontade e a transcendência. O projeto educativo é muito importante porque ele é como se fosse um mapa assim da criança, né? Quando você começa a pensar intencionalmente naquilo, porque se você não para e reflete intencionalmente sobre isso, no dia a dia acaba que esquece, sabe? É com ele que a gente pode tomar assim caminhos concretos na prática, né? Quando a gente para pensar, qual esporte vou colocar a criança, né? Qual educação eu quero dar sobre a vida, em geral. Tem tantas perguntas a se fazerem e acaba que se a gente não refletir mesmo intencionalmente sobre isso, esquece. Não esquece, também não sabe para onde a gente está indo. Exatamente, né? Não tem ali o caminho guia que te faz refletir. Né? Então a gente quer trazer isso porque para ficar de reflexão para as pessoas que estão escutando a gente, né? Para que seja algo concreto também, né? E para que tenha realmente uma mudança nesse aspecto. Sim. Porque é o que você falou, se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe o que a gente precisa fazer para realizar essa mudança, né? E a gente quer que seja feito, né? Sim, por causa da questão que precisa ser visto o ser humano por completo. Sim, não somente só, por exemplo, a parte acadêmica, em qual escola vou colocar a criança, mas em todos os âmbitos que nós comentamos, que são esses 5 pilares, né? Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos imaginar esses 5 pilares, né, como se fossem 5 partes, né, da criança que precisam ser olhadas. Porque, por exemplo, se a gente focar só em uma, a gente pode ter uma criança que é super dotada na parte física, mas tem afetividade ali carente, ou então, às vezes, um oposto, a gente tá ali com super intelectualmente, né, academicamente fantástico, mas ali uma vida vazia, sem a parte transcendente e desenvolvida, né? Então, precisa olhar. Já falamos bastante disso também, né, em alguns episódios, da importância de educar um episódio inteiro sobre isso, né, como trabalhar também a alma da criança, não só o corpo, então Nós temos um episódio inteiro falando sobre formação de almas, né? Então, esse pilar da transcendência aí que é o mais importante pra gente, né? Mas a criança realmente precisa ser olhada como um todo. Senão, todos ela tende... os aspectos da vida, né? Pra formar ali um ser humano, precisa realmente do conjunto. Exato. Então, como que eu faço, por exemplo, isso, né? Eu abro o computador ali, abro um mapa, né, um mapa, ou então pode fazer no papel mesmo, colocar, dividir nessas 5 categorias e começar. O primeiro, físico. O que podemos falar sobre o físico? Muitas coisas, principalmente quando as crianças são pequenas já, que elas precisam de tanta estrutura para esse físico funcionar, né? Essa parte motor, essa parte de desenvolvimento do sono.
Então, alimentação. Né? Essa é a importância da rotina, porque a rotina principalmente reflete no corpo, né? Do físico. Então, por isso que é importante também ter uma rotina estabelecida. Quanto mais nova a criança, mais importante isso é ainda, Sim. né? Até porque esses hábitos criados desde pequeno são a base para a criação de outros hábitos. Então, se a gente não desenvolver esses hábitos bem feitos quando são pequenos, né, entre ali até os 6 anos de idade, não adianta pensar nos outros, né? Sim, primeiro precisa ser feito bem feito esses, como o sono, ensinar a criança. O sono é um hábito, né, que precisa ensinar, não é algo que intuitivamente a criança já aprende. Então isso também é algo que a gente pode passar um episódio inteiro falando sobre sono. Assim como tudo, a gente acha, né, que a criança nasce sabendo a dormir, mas assim como tudo, a criança precisa ser ensinada, né? Ela literalmente não sabe fazer nada. Não e sabe. O sono é um deles. É um deles, Como também criar bons hábitos de alimentação, né? Saúde é muito importante. Parece banal, assim, mas é muito importante para o desenvolvimento até... porque uma criança, se você pensa, né, uma criança que está com sono, uma criança que está com fome, ela vai ser uma criança que tende a fazer mais birras, vai ser uma criança irritada. Vai afetar ali também outras áreas dela, afeta outras áreas, afeta o humor, né? Somos um conjunto, né? Então, por isso que estamos destrinchando todos esses aspectos, né? Então, essa parte é muito importante. Movimento também, né? É legal deixar a criança também, quanto a criança mais novinha for, é legal deixar ela livre. A gente já falou também, sentou isso bastante em vários outros episódios, deixar criança livre para brincar, ter contato com a natureza também é muito importante, levar a criança para brincar num parque, ao ar livre, pisar na grama, fazer coisas espontâneas ali, né? Escalar uma árvore, ou então correr, fazer coisas que, né, ela tá movimentando o corpo, tá tendo contato com a natureza, porque isso também ajuda a criança a relaxar, principalmente para dormir também à noite, né? Uma criança que brinca melhor no dia, que se movimenta, que tem um contato com a natureza, ela vai ser uma criança... Estudos mostram a criança que é exposta ao sol, né, que pega ali vitamina D, ela dorme melhor, né? Então, essa exposição, esse movimento, criança precisa disso. Ela não pode ficar trancada dentro de 4 paredes o tempo inteiro, né? Então, ela precisa sair. Então, essa é uma pergunta que a pessoa pode se questionar. Meu filho está tendo movimento suficiente? Ele está se alimentando adequadamente? Está dormindo o necessário? Né? Tudo isso é uma base para o futuro, para outros hábitos. É legal se questionar sobre isso, né? E ver ali talvez o que você precisa ajustar. Então, será que eu preciso colocar meu filho para dormir mais cedo? Será que eu preciso começar a fazer uma alimentação melhor em casa, né? Cortar, sei lá, açúcar para o meu filho, ou dar comidas mais saudáveis. Então é legal para a gente refletir também, parar e pensar para ver onde é que a gente precisa mudar nesses aspectos, né? Melhorar. Exato. Então, essa virada de ano é uma boa oportunidade para fazer isso, né? Então, o segundo pilar é o intelecto, né? Então, o que entra ali pela mente. Um pilar muito importante é o que... todos eles são importantes, né? Mas esse é o que as pessoas tendem a se preocupar mais. Quando não pensam nos outros, esse é o primeiro que vem na cabeça de muitos. Que é a parte acadêmica, né? Então... mas uma coisa importante a se citar aqui também é que a gente não é uma coisa que nós precisamos se preocupar, nos preocupar, né? E não podemos delegar isso, terceirizar para escolas, né, ou para professores em geral, porque é o nosso dever estar atento ao que a criança, né, está aprendendo. Então, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, eu posso até ler elas, para as pessoas refletirem, né? E aqui as perguntas são: que tipo de educação eu estou oferecendo? O que ele está lendo, assistindo, escutando? Ele está aprendendo a pensar ou só repetir? Eu ajudo meu filho a ter um espírito crítico verdadeiro, isto é, perceber o que é o bom, verdadeiro e belo, e o que não é? E aí é um ponto importante, né, esse de fazer mostrar, porque a criança pode até absorver conteúdo quando vai ali na escola, mas a gente precisa questionar e ver qual que é o caminho que a criança tá aprendendo, absorvendo aquilo. Tá aprendendo coisas certas, né? Sabe o que eu quero dizer, direcionar pro bem, né? Porque assim, você, quero ter um filho inteligente, mas inteligência não é só conhecimento, né? Conhecimento qualquer um pode ter, né? Você lê um monte de livro e você vai estar ali
conhecendo um monte de coisa, você vai Sim. saber falar sobre aqueles assuntos, mas não significa que você vai estar sendo, né, sabendo falar de uma forma inteligente, porque Sim. até então você precisa analisar aquilo, né, precisa absorver aquilo e a sua inteligência para discernir se aquilo é certo, se aquilo não é, se aquilo é bom, se aquilo não é. E isso é o trabalho do pai e da mãe ali, né? Instruindo, Sim, mostrando o que é o bom e o que é o ruim. Direcionar o que é a criança belo e para o o que bem, não é. porque a criança vai estar exposta a muitas coisas, principalmente, né, quando vai para a escola, quando tem contato com a escola no geral, né, com o que aprende na escola, com amigos, com professores, e cada um ali, né, tem uma formação diferente, cada um tem opiniões diferentes. Então, a criança ali vai estar aprendendo diversas coisas, vai estar absorvendo diversas coisas, e é muito importante você estar atento, né, o que uma criança está aprendendo, qual que é o tipo esqueci a palavra, eu tô tentando lembrar uma palavra, mas qual que é o tipo de conhecimento que ela está adquirindo, né? Quais são as pessoas, os amigos que ela tem, sobre o que os amigos falam, o que os amigos passam para ela, porque você precisa estar atento a isso, né? Sim, para ver se está coerente também com o que a gente acredita, né? Porque a criança, ela está escrevendo o próprio livro ali, né? Então, tudo que ensina para ela está tentando encaixar cada coisinha no seu lugar, né? Cada pecinha no seu lugar. Então, é isso, essa parte aí acho que... E essa questão, né, do crítico, de ensinar a sua criança a ser crítica, né, das situações, para não seguir a manada, né? É muito importante a gente ensinar isso para eles, mesmo porque, assim, todo mundo está fazendo, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ensinar a sua criança a discernir. Mas isso é bom para mim? Isso tá de acordo com os meus valores, né? Isso é o que a minha mãe e meu pai gostariam para mim, isso é o que a minha mãe e meu pai tentam me ensinar. Então, isso que é importante também ter, né? Fazer a criança desenvolver esse senso crítico para ela conseguir sair de várias situações que, até de risco mesmo, né? Que ela poderia evitar se ela soubesse ali usar a inteligência, né, para o próprio bem. Sim. E ainda nesse aspecto do intelecto, disponibilizar ali para a criança bons livros, né? Então a gente tem um episódio inteiro falando de leitura, de livros. Então, deixar ali à disposição, né? Providenciar sempre algo que tenha ali conteúdo bom, de valor. A gente já falou bastante disso, né? A gente tem um episódio falando sobre como escolher bons livros, boas histórias, mas a gente também sempre fala e bate na tecla sobre músicas, TV. É muito importante a gente estar atento a tudo isso, né? Letras de músicas, quais são as músicas que os meus filhos estão ouvindo? Quem são os artistas, né? Os cantores, eu esqueci a palavra, os cantores que escrevem e cantam as músicas que meus filhos cantam, quem são eles? Então, tá tudo junto, né? Tudo conectado. Filme, quais são os filmes? Quais são os atores? Porque às vezes a criança gosta de um filme, se interessa por um ator, né? Mas a criança assiste um filme, se interessa por um ator, mas aquele ator também não tem uma história de vida, né? Que seja um exemplo, que é aquilo que você queira seguir, né? Que você queira passar os valores. Então, é importante, assim, precisamos estar atentos a absolutamente tudo. Sim, e aí entra o próximo pilar, que é o pilar dos afetos, né? Tudo que entra ali nos afetos, no interior dos nossos filhos. E quando a gente fala sobre afetos, é um ponto bem delicado, né? Mas tão importante, principalmente eu acho na primeira infância, quando a criança tá ali desejando, almejando, é aquela fase de quando as crianças são bem pequenas, elas são meio egocêntricas, né? Elas querem ser o centro, né? Elas querem comprovação o tempo inteiro. Então, é uma parte bem importante onde... Por isso que a gente bate na tecla da importância da presença dos pais na primeira infância, né? Tristemente, hoje em dia é um pouco difícil, às vezes, né? Que algumas mães não conseguem, não podem, por diversos motivos, ficar em casa com as crianças. Mas o ideal é que fiquem com as crianças. Por quê? Por causa dessa parte, né, do projeto educacional, da afetividade. Estando presente com a criança, nós estamos cuidando dessa parte inconscientemente, sem até, às vezes, prestar atenção. Né? Tá sendo porque nós estamos... A presença. É essa a palavra-chave, é presença, é estar ali, dar ali todo o afeto, mostrar para a criança que você está ali. Mas aí, quando a gente pensa, né, por exemplo, uma mãe em casa pensando nessa parte do projeto educacional, quais perguntas ela pode se colocar? Como, por exemplo, estou
estou presente? Mesmo quando no pouco tempo que estou em casa. Estou só no celular ou estou realmente presente? O famoso tempo de qualidade, né? O quanto você passa esse tempo de qualidade realmente com seus filhos. A atenção ali de 1 para 1, né? Que mesmo que sejam ali 20 minutos, você está presente de verdade ali nesse momento com eles. Então, eu poderia também unir esse momento com uma leitura em voz alta, que daí já une duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, mas dá importância de mostrar. Até porque a criança até ali os 3, principalmente, mas até os 4 anos, o mundo inteiro da criança é a mãe e o pai. Né? Não existe nada além para a criança do que a mãe e o pai. A vida inteira, não importa o que a mãe e o pai façam para a criança ama aquele pai e aquela mãe incondicionalmente, né? Sim, os super-heróis, né? Nessa fase. E sim, então a afetividade é isso. A criança, ela precisa saber, eu estou me sentindo amada, eu sou desejada nessa família. Então a importância ali de parar, contar a história da criança, contar como ela nasceu, a importância da conversa mesmo, do diálogo com a criança, de fazer ela se sentir importante, né? Tem também a questão de ver a criança, né? Porque a partir do momento que você vê que a criança começa a querer mostrar demais, né? Olha mamãe, eu estou aqui pintando. Olha papai, olha aqui como eu subo nessa escada, né? Que querem mostrar tudo. Tem essa fase do olha, né? Tudo olha eu. Exato, né? Mas significa que eles precisam também dessa atenção. Então eu gosto de dar antecipar esse momento, sabe? Tipo, olha filho, que legal, olha como você está tocando bonito o piano que você está praticando. Ou, nossa, que bonito o teu desenho, mesmo antes deles pedirem, porque aí você já tá meio que abastecendo essa afetividade deles, sabe? E é legal também fazer um momento, né, que a criança tá ali às vezes brincando quietinha no canto dela, mas você pode parar ali uns 10 minutos para sentar no sofá e só assistir, né? Sim. Só assistir a criança brincando, porque eles gostam disso, né? Eles gostam de ser olham, vistos, eles se né? sentem vistos. Nossa, eu tô aqui brincando, minha mãe tá olhando, ela tá super interessada no que eu tô Além fazendo. do fato de ser tão legal também prestar atenção, né? Nesses movimentos, prestar atenção no que eles fazem, né? Ali nesses momentos, Sim, né? Qual que é a reação deles, o que eles falam quando eles estão brincando, é muito interessante, né? Sim. E também porque o afeto, ele traz segurança para a criança, né? A criança que é vista, a criança que se sente amada é uma criança mais segura. E, consequentemente, vai ser uma criança menos ansiosa, menos estressada. Consequentemente, também vai ser uma criança que dorme melhor, né? Sim, tá tudo isso. É o pacote, né? É o pacote. E uma criança que tem a afetividade bem desenvolvida, ela não precisa de validação o tempo inteiro, porque ela já vai ter isso dentro da família, da base familiar ali, né? Ela já vai saber que ela foi desejada, que ela é amada, que ela foi criada por Deus com um propósito, sabe? Então, essa parte de também explicar da onde ela vem, que ela foi criada especialmente com uma missão específica, sabe? É muito bonito. Sim, e constrói também a autoestima da criança, né? Essa segurança que depois, mais tarde, ela vai levar para a própria vida. Aí vem o quarto pilar, né? Que é a vontade. Que é, se a gente for parar para pensar, um pilar, assim, do projeto educacional que não é muito conhecido e as pessoas não param muito para refletir, a menos que estejam fazendo esse plano educacional, mas é né? super importante, assim, todos os pilares são importantes, né? Mas esse da vontade, como você falou, nem todo mundo para refletir, nem todo mundo às vezes conhece como treinar a vontade da criança, né? Sim. E ele é muito importante. É muito importante. Tanto, acho que até a gente citou um livro muito legal no nosso Instagram lá. Então, se quiserem dar uma olhada também lá, mas é A Educação da Vontade, de Julie Spayot. É muito legal, é um livro antigo, mas é incrível como tudo que ele diz é exatamente o que ainda hoje, né, podemos aplicar no dia a dia. Enfim, educar a vontade é tão essencial, é tão importante, porque a vontade, ela ilumina a inteligência e aí a criança vai e age da maneira certa, né? O que é a vontade? A vontade é entre o fazer, é entre o querer e o fazer. Então, a criança pode querer fazer algo, mas se ela não tem aquela vontade já formada, ela vai aí vem a preguiça. Então, ela não vai fazer. Então, para educar essa vontade, tem muitas coisas que pode ser feita desde pequenininho, né? Os pequenos hábitos
do dia a dia. Coisas que às vezes que a gente nem imagina, né? Por exemplo, quando a gente também fala de educar à vontade. Ensinar para a criança que ela precisa fazer algo, mesmo que às vezes ela não queira. Exato. Por quê? Porque é bom para ela, né? Ou porque Sim. é o certo a se fazer. Sim. Então, por exemplo, às vezes minha filha, né, arruma a cama todo dia de manhã. Aí às vezes ela já acorda, vai arrumar a cama para você poder sair do quarto. Não pode sair do quarto sem arrumar a cama. Sim. Aí vai arrumar a cama, ai, tô cansada, acabou de acordar. Fala, né? Aí é que a gente usa e repete as frases. Sim. Eu falo pra ela, tudo bem, você tá cansada, mas mesmo A gente assim faz você ainda isso, tem que arrumar a cama. Você tem que fazer as coisas mesmo que você esteja cansada. Sim. Tem coisas que você precisa fazer. E isso dá para ir treinando aos pouquinhos, né? Em tudo. E aí, eu vou falar algo polêmico aí também, né? Mas que vai de contra a muitos métodos educacionais que tem hoje em dia, né? Que, Eu já até sei. ai, gente, que é essa, né? Esse cuidado, esse passar a mão na cabeça da criança, esse ser muito... como que se diz? Permissivo. Porque né? esses métodos, se você for pensar, vai contra a vontade. Vai contra o que a gente... Vai muito aceitar, você não tá afim, não faz agora. Exatamente. Exatamente. Então, vai contra praticamente o que a gente busca, né? Então, mas na verdade, você pode estar ali sendo amiguinho e passando a mão na cabeça da criança quando ela é pequena, mas quando ela crescer, ela vai ter muita dificuldade. Quando ser adulta, vai ter a própria casa. Vai ser difícil fazer as coisas dentro de casa. Vai ser difícil ir para uma academia. Vai ser difícil estudar, ler um livro. Vai ser difícil fazer tudo no dia a dia. Porque eu não tô afim, eu não quero, não vou fazer agora, né? Depois eu faço quando eu tiver afim. E quando a gente tá afim, quando a gente é adulto... né? Quando que a gente tá afim de fazer muitas coisas? Nada, porque a vida é sacrifício. A vida de adulto a vida é sacrifício. Maternidade é sacrifício. Enfim, a gente precisa saber lidar com as dificuldades, as adversidades, e isso dá para ser ensinado para as crianças desde pequenininho. Sim, em tudo, em tudo. Essencial. E aqui em casa também aconteceu esses dias atrás também, com a alimentação. A partir do momento que eles viram, os meus filhos sabem, e eles, eu não preciso nem ensinar mais, porque daí já se acostumaram, entendeu? É hábito. Comem, esses dias estávamos falando no telefone com a nona na Itália, e aí o meu filho estava comendo algo, né? Aí a nona pergunta, e aí, tá gostoso? Ele, não, e bem espontâneo, não. Mas você tá comendo? Mas eu como porque precisa comer. Ele sabe que precisa comer mesmo sem gostar algo que faz bem para ele. Então, isso é educar à vontade, né? É educar a fazer algo mesmo que você... essa reluta, né? Essa coisa da alimentação também é um ponto bem legal, bem importante, porque logo que minha primeira filha nasceu, eu ainda, né, não entendia muito bem da maternidade, e aí eu procurava conhecimento e respostas em todos os lugares, e me deparei muito com esses métodos, né, mais permissivos. Essas pessoas sempre falavam, mas a criança não gosta de comer tudo, né? A criança vai ter algo que ela vai rejeitar. E ela não é obrigada a comer tudo. E no começo até fazia sentido pra mim, porque eu sou uma pessoa que sempre fui seletiva com a alimentação, então eu olhava para aquilo e entendia, nossa, é verdade. A criança não precisa comer tudo, né, tadinha? Ela não vai gostar, por que precisa forçar a comer? Até eu entender sobre, né, educação e construção da vontade e o quanto isso é importante. Pode parecer que é só assim... algo sobre comida, né? Só um hábito alimentar. Mas se a gente for ver, essa educação ali, construção da vontade, na hora de comer, tá ligada com muitas outras coisas quando a criança for crescer. E eu mudei totalmente meu pensamento. E é exatamente isso que você falou. Hoje em dia eu falo pra minha filha, você não gosta? Mas tudo bem, isso é bom pra você e você precisa comer. Vai te deixar forte. Vai te deixar forte e você vai aprender a comer. E é engraçado, porque a gente vê na prática, né? Muitas coisas que minha filha não gostava. Beterraba era uma delas. Sim. Ela não queria comer, eu queria experimentar. Mas a partir do momento que comecei a oferecer, explicar, é bom pra você, hoje ela gosta e hoje ela pede. Ela sempre comenta, né? Ela sempre fala, nossa, lembra quando eu não gostava? Mas hoje eu gosto. Até então, porque a gente pode educar o paladar, né? Sim. O paladar, a gente muda. E as crianças precisam saber disso, né? Aprender, né? Entender, tá. Faz parte de educar também. Eu não gosto disso, mas eu posso, né, tentar gostar e também mesmo se eu não gostar, eu preciso fazer por quê? Porque é bom pra você. Sim. Se a criança deixar, até se a gente, né, que vou comer só doce, vou, né, fazer o que é mais fácil, mas não necessariamente vai ser bom. Sim. Então a criança precisa entender isso desde cedo, que precisa fazer o que tem que ser feito, porque é o certo a se fazer, né? Com certeza, né? E isso tudo, esses pequenos atos vão criando os hábitos e vão também
né, desenvolvendo as virtudes, né? Porque é totalmente conectado com as virtudes, isso tudo, né? A vontade, né? Então, por exemplo, numa ação simples que você está educando, que nem na alimentação, ou então se acontece do filho mentir, você poderia só punir ali, né? Mas você tem a oportunidade de já educar na vontade e já ensinar virtudes. Então, é muito legal refletir sobre isso, né? Então, fica aí o convite, né, para quem está escutando, de pensar, né, nessa parte do projeto educacional, que é a vontade, e também fica o incentivo também para ler o livro ali, muito legal, da educação da vontade. E aí chegamos ao último pilar, que é o pilar da transcendência, que também acho que, junto com a vontade, né, o pilar da vontade é um ponto onde muitas pessoas se esquecem também, né, que é muito importante, porque se esse pilar não for, se esses temas, né, sobre transcendência não forem ensinados pelos pais, que são os primeiros educadores da criança, eles vão ser preenchidos por alguma outra coisa, ou por vazio, e aí desencadeia uma série de coisas ruins para o futuro adulto, mas vai ser preenchido por alguma coisa, porque ele não pode ficar ali no neutro, no nada. Ele precisa ser preenchido. Então, normalmente por outras ideologias, né? E aí por algo vai ser, ou então por nada, ou então pela criança vai ficar confusa e vai se questionar e não vai saber onde procurar. Então, é um pilar que precisa ser olhado, né? E perguntas como: de onde vim? Para onde vou? Quem que me criou? Quem que criou esse mundo? Todas essas perguntas, né, que falam sobre a transcendência. Por mais que, né, você não tenha uma religião e você não, né, não queira passar para o seu filho uma religião, mas uma coisa que todos nós sabemos é que viemos de algum lugar e, né, vamos para algum lugar, independente aí da sua crença, algum lugar, alguma coisa vai acontecer, né? Sim. Então, você precisa ter essas conversas com a sua criança, né? Sim. Isso daí é algo essencial que precisa fazer parte ali do desenvolvimento, até para ela entender sobre a própria existência. Exato. Porque senão fica essa lacuna dentro da pessoa que ela não pode ficar ali sem nada, ela vai ser preenchida por algum vazio. E aí vai continuar até quando cresce e fica adulto, vai continuar com essa pergunta, com essa falta de alguma coisa, que daí leva ao adulto a buscar terapia, porque não vê sentido na vida. Sim, né? Porque existe uma resposta para essas coisas que seria legal se desde criancinha, desde pequenininho, os pais guiassem, né, a criança para achar essas respostas. Sim, porque é muito comum, né, a gente vê aí muitos pais se preocupando com os primeiros pilares, então vai se preocupar com o corpo da criança, alimentação, né, o que a criança vai fazer de esporte. Vou colocar a criança no balé, vou colocar na aula de tênis, vou colocar no karatê. Aí depois vamos para o segundo pilar, né? Que meu filho vai ser. Né? Vou colocar na melhor escola, eu quero que meu filho faça a melhor faculdade, seja o melhor médico, advogado, enfim, né? Se preocupando muito com esses pilares. E aí vai ficando... Esquece o resto, né? E principalmente o espiritual, né? Sim. Vai ficando para trás e deixa passar. E é o que você falou, ele vai ser preenchido de alguma forma, né? Até às vezes por outras pessoas, ou quando o filho começar a questionar, ele vai procurar em outros lugares, vai tentar construir uma coisa por ele mesmo, e nem sempre vai ter, né? Sim. Porque assim como tudo, como os outros pilares, a base precisa vir da família, né? Isso precisa ser ensinado de casa. Sim, exatamente. Então, se nós pais não respondermos, não buscarmos e não instruirmos eles com essas perguntas, eles vão procurar de alguma forma responder isso, ou por colegas, ou na internet, ou, né, por aí afora, né? Então, tudo que vem de dentro de casa, né, é o mais seguro. Mais seguro. Porque se você quer formar o seu filho, né, com os valores que você quer passar, você precisa ser o primeiro professor, né, digamos assim, o primeiro professor do seu filho. Sim. E como fazer isso, então, na prática? Orando já pelos seus filhos, né, rezando com eles, ensinando orações, né, antes de dormir, ensinar orações, e ajudar eles a entender, né, como escrever o livro da vida deles, explicar para eles que eles foram criados por Deus, individualmente, especialmente, eles são únicos e eles têm uma missão na Terra, então eles são especiais e eles têm um valor,
aqui, né? Então isso é muito importante para eles já crescerem sabendo que eles têm uma missão, Sim, né? Porque senão, às vezes, as crianças crescem ali, tá, eu vou fazer isso, aí um trabalho não dá certo, não é aquilo, mas ele precisa ser preenchido nesta área de que ele é amado e criado por Deus, porque não somos nós que criamos. Então, isso mesmo que alguém, por exemplo, não tenha uma religião, ela pode parar para pensar e precisa ajudar a criança a pensar sobre isso. Nós fomos criados por alguém, por um Criador. E esse Criador, Deus, ele te fez único, irrepetível. E você tem uma missão nessa terra, e você ele é te único. fez é porque ele te ama, né? Ele te fez porque ele te ama, porque ele te criou para fazer algo especial, né? E assim como também o mundo, né? A gente pode mostrar para a criança, olha, tá vendo, né? Às vezes uma paisagem bonita, né? Uma paisagem bonita, os animais, tudo foi criado. Então é legal ter essa conversa. E as crianças se interessam também, né? E nisso tudo daí vão muitas coisas, né? Além das orações, também aprender a oferecer os próprios sacrifícios, né? Que as dificuldades podem ser sim superadas com alegria quando a gente entrega essa dor, né? Para Deus, né? A gratidão, agradecer, as crianças a serem gratas pelo que elas têm, né? Pelo que elas estão vivendo, né? E mostrar que sim, pai e mãe são importantes, né? Nós somos para eles os super-heróis quando são crianças, né? Porque eles não entendem muito ainda, mas explicar que há alguém maior, que nós devemos fazer as coisas para esse bem maior, né? Que é tudo para honra e glória de Deus, né? Então, explicando aos pouquinhos, e a criança pode não entender desde no comecinho, mas contudo ela não entende. Ela não entende que comer saudável faz bem, mas a gente precisa ensinar mesmo assim, né? Então, em todos os pilares, ela vai ir absorvendo conforme a capacidade dela. Então, conforme ela vai crescendo, e aí a gente repetir, né? A repetição, né? É aquele negócio. A criança aprende com repetição, ensinando, né, jaculatórias, ensinando orações, mas também falando do coração, né? A conversa individual com Deus, né? Agradecendo, né? Não reclamar, tudo isso já é um caminho, né? Nesse caminho da transcendência. Espiritual, Então é isso, né? Já falamos um pouco sobre esses 5 pilares e quem está escutando a gente vai pensar, tá, mas gente, é muita coisa, como que eu faço isso na prática? Então, como fazer? Como fazer isso na prática? Reservar um momento de silêncio, né? Se a gente não escolhe intencionalmente de ter um momento de silêncio, a gente não vai conseguir refletir sobre nada, né? E a gente tá aqui falando sobre virada de ano, sobre planos e metas para o ano. Então, se a gente intencionalmente não parar e decidir, não, eu vou acordar cedo e vou tirar esse tempo para rezar, pensar, ou então, antes de dormir, vou pro meu quarto sozinha, aqui, né? Escolher, deixar o celular de lado, escolher silêncio. Sim. Colocar ali no papel o nome do filho, de cada filho, porque cada filho tem esses planos separadamente, porque eles são pessoas únicas e são crianças diferentes, têm necessidades diferentes. Exato. E um pode estar muito bem na parte intelectual, o outro pode estar muito bem na parte física, mas eles têm necessidades. Tem seus desafios também, sim. E uma coisa importante que eu acho falar, né, que nem a gente falou sobre metas, não colocar muitas metas, né? Para cada um desses pilares, escolher uma para o ano. E depois, conforme vai alcançando, pensa em outra, mas não colocar milhões de metas. Então, para cada uma meta, como por exemplo, a dos parte do corpo ali, né? Parte física. Minha meta para essa criança vai ser fazer ela dormir, ensinar ela a dormir. Ou ensinar ela a tirar a soneca sozinha, sem eu ter que ficar segurando a mão. Intelecto, por exemplo. Ler 10 minutos por dia, uma leitura em voz alta. Antes de dormir, vou intencionalmente. Posso estar cansada, seja o que for, eu vou fazer isso. Por isso que a importância de escolher uma meta e de já escolher um horário e um lugar certinho para fazer cada coisa, porque isso ajuda, né? Ainda mais quem tem bastante filho, já pensou decidir? Ou então vamos ler todo mundo junto, né? Para a parte do intelecto, essa é uma dica que daria para dar, legal, né? Essa é boa. Uma dica para os afetos, né? Eu acho também legal você entender a necessidade daquela criança sobre essa questão dos afetos, né? Então, por exemplo, é uma criança que talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade, uma criança que demanda mais, então eu tenho mais dificuldade de lidar com tal questão daquela criança, mas como que eu posso ser melhor, né? Vou ser mais paciente, então vou ser mais paciente, vou
responder melhor, né? Vou tratar aquela criança sem me estressar, vou, né, evitar de falar mais alto, vou responder melhor aquela criança. Pode ser também uma criança que você, né, você precisa passar mais tempo com seus filhos, então eu vou reservar ali 10 minutinhos do meu dia para sentar e assistir eles brincando. Exato. Ou então para brincar junto com eles. Eu vou fazer alguma brincadeira. Tá, mas eu não gosto de brincar de faz de conta, não gosto de brincar de bonequinhos. Então pega um jogo, né? Pega um jogo, eu gosto bastante. Né? Agora, falando do pilar da vontade, por exemplo, uma dica poderia ser: este ano eu vou ajudar essa criança a escovar os dentes toda vez que termina o café da manhã, né? Certinho, não que esqueça, não que seja depois, ou então arrumar a cama, né? Que nem você falou da arrumar a cama antes de sair do quarto, né? Escolher uma dessas coisas, mesmo que a criança esteja cansada, mesmo que a criança não queira, que chore, né? Isso vai educar. E ter essas frases também prontas para mostrar e sempre repetir, né? A mesma frase, você precisa fazer mesmo que esteja cansada. Né? Ou então, você vai fazer isso, mesmo que você não queira, mas vai te fazer forte internamente, né? Ensinar para a criança que tem certas crianças que gostam de escutar, né? Que vai ser forte, vai virar forte com isso. Então, né? Vai ficar forte, você vai ficar forte interiormente, né? E do pilar da transcendência, pode escolher uma oração, né? Para fazer antes de dormir. Pode ser um agradecimento também, né? Sobre o dia ali da criança, ensinar a criança a agradecer. Sou grata por tal coisa, né, que aconteceu hoje também como forma de oração. Ou então também, uma coisa muito legal que dá para já desde pequenininho ensinar é a refletir sobre como foi o dia, o que fez certo, o que não fez, né? Fazer um mini exame de consciência de o que você acha que você fez certo. Me fala uma coisa que você gostou de hoje e uma coisa que você acha que pode melhorar para amanhã. Então essa é uma coisa legal que também dá para ensinar nesse âmbito da transcendência. Enfim, tem inúmeras coisas que dá para metas, né? Sim. Mas uma dica é essa que eu posso dar, é escolher uma, né? Tente focar uma e se der certo, passa para a próxima. Sim, Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha ajudado a esclarecer aí, né, as metas e tenha dado também um caminho de direção para vocês seguirem com os filhos de vocês. E conta pra gente também, né, se você começou a fazer esse plano, quais são os seus planos, se você precisa de ajuda, pode sempre chamar a gente no direct, que a gente tá ali para responder, para ajudar. Então, é isso. Compartilhe nosso vídeo também com outras amigas, as mães, né? Para elas também ficarem sabendo do nosso plano de ano novo, para começar um 2026 diferente. Curta, compartilhe. Nos ajude a chegar a 500 seguidores. É nossa meta. Essa é a nossa meta de 2026. Que não depende da gente, porém, né? Mas, enfim, é isso. Eu gosto de falar também que pra quem tá assistindo, é de graça. Só apertar um botãozinho de um like, de compartilhar, não custa nada, não precisam pagar nada pra isso, né? Mas pra gente é muito valioso. Pra gente faz diferença. Se puder ajudar a gente, né, com essa meta de alcançar 500 mil seguidores. 500 mil, né? 500 mil, queremos. Nossa meta é pequena, desculpa, é 500 seguidores. Enfim. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco, né, até o final. E desejamos um feliz ano novo. Um feliz ano novo, é verdade, né? Porque a gente vai comentar ali, vai colocar no Instagram, mas esse é o nosso último episódio desse ano, porque, né, vamos ter aí 2 semaninhas de férias para poder também organizar, fazer as nossas próprias metas, é verdade. E então a gente se vê no ano que vem, né? Desejamos um feliz Natal para vocês, um feliz ano novo e até 2026. Até 2026.